Como finalizar bem o ano de 2023? Pastor, você já está pensando nisso? Lógico que eu já estou pensando. Já estamos entrando no mês de dezembro, passaram-se aí muitas águas. 2023 para mim foi um ano maravilhoso. Foi um ano de muita prova também, de muita luta. Mas foi um ano maravilhoso. Nós estamos chegando às vésperas do final do ano de 2023, e nesta semana nós estaremos entrando já no último mês do ano. O mês de dezembro chegou, gente. Daqui a poucos dias nós estamos avançando para o mês de dezembro. A partir de hoje, você e eu, nós temos 35 oportunidades para fazer com que o final desse ano seja extraordinário, para a gente passar bem lá para o ano de 2024. Quantos aqui desejam finalizar bem o ano de 2023? Todo mundo, lógico que a gente quer. Poxa vida. Então vamos lá, você tem 35 novas oportunidades a partir de amanhã cedo. A partir de amanhã, exatos 35 dias para a gente fechar o ano de 2023 com chave de ouro. Eu não sei o que está passando aí no seu coração. Eu também não sei quais foram as promessas que você fez lá no comecinho de 2023 que bateram na trave, e aquelas outras promessas que você fez que você não conseguiu cumprir. Teve gente aqui que começou o ano assim: esse ano eu vou começar logo depois do dia 1º, deixa eu primeiro viver o dia 1º, né? Dia 31, é dia de festa, aí não tem jeito, vou comer bem gostoso, aquela comidinha gostosa. Todo mundo gosta, né? Fim do ano, comer os doces maravilhosos, as carnes e tudo mais, aquele arroz diferente, né? Tem gente que não gosta de arroz com uva passa, ia falar isso. Quem aqui não gosta? Oi, tem um monte de gente que não gosta, olha só. Então, ó, por favor, se você está ao lado dessa pessoa, não se esquece de fazer um arroz branco puro para ele, mas não coloca nada. Nossa, que maldade, hein? Pode colocar lá, de repente, alguma outra coisa no meio, tudo bem. Mas teve gente que esperou passar o dia 31, aí dia 31, tem gente que já está na hora do almoço fazendo churrasco, depois à noite faz aquela comida gostosa, aí no dia 1º não, a gente tem que almoçar, aí do almoço sobrou para janta. Aí ele vai começar quando? Se começou lá para o dia 3 ou dia 4. E teve gente que ficou só na promessa daquela dieta, né? Quantos aí fizeram promessa? Não, esse ano eu vou conseguir alcançar aquela minha meta, eu vou abaixar meu peso. Quantos aí prometeram? Vamos lá, quem prometeu? Seja verdadeiro, irmão. Quem aí prometeu, levanta a mão. Eu prometi. Ei, ó o João. Não, para a gente ver bem bonito, levanta a mão. E quem prometeu? Fala, não, eu preciso dar uma baixadinha na coisa. Ó, teve gente que eu sei que prometeu que não levantou a mão agora. Eu sei, prometeu e não levantou a mão. Eu prometi, não para ninguém, mas para mim mesmo. Eu falei, Deus, esse ano eu vou virar a chave ali na ignição e a coisa vai fluir. E fluiu, graças a Deus. Mas tem que fluir mais um pouco ainda para a coisa ficar melhor. Porque não é por vaidade. É porque, no meu caso, é questão de saúde. Para mim é saúde. Não é vaidade, não é por nada, por qualquer outra coisa. É saúde. Você precisa pensar na sua saúde. Na oração da manhã dessa semana agora, nós vamos ter um dia específico que vai ser falado sobre essa questão de cuidar da saúde. Então, se você não conhece o canal Acima da Média, coloca lá o nome do pastor no YouTube e você vai achar lá o canal Acima da Média, Daniel Alexandre Polezelli. E dá uma olhada lá, tem bastante coisa boa e tem oração. Todo dia tem oração ali, é um devocional. 10, 15 minutos, às vezes passa um pouquinho, mas é um tempo bem bacana. Procura depois, do final do culto, lá na sua casa, olha com calma. Você vai ser desafiado essa semana à autoliderança. E como a gente precisa
de se liderar. A propósito, se a gente quiser virar bem o ano, a gente precisa de tomar as rédeas de algumas coisas da nossa vida. Não adianta ficar só na promessa. Tem gente que vive de promessa, né? Vive prometendo, fala, eu vou fazer isso, eu vou pensar assim, eu vou mudar isso. Esse ano eu coloco o objetivo de ler pelo menos um livro a cada 4 meses. Que nada, não leu nenhum livro da Bíblia. Não pegou nem o livro de Judas, que é um capítulo só, e não leu, misericórdia. Né? Pega Judas lá antes do Apocalipse, Judas, o irmão de Jesus lá, tem um livro que ele escreveu, é um capítulo só. Teve gente que nem para ler um capítulo da Bíblia no ano, misericórdia. Será que teve, gente? Eu não sei, eu estou brincando aqui, mas se teve, misericórdia, hein? Tomara que não, né? No nosso meio aqui, tomara que não. Mas é sério, você está lendo sua Bíblia? Porque assim, a gente fala, não, esse ano eu vou pegar firme na minha devocional. Aí passa um dia, 2, você fala assim, nossa, mas para dar uma futricada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se bobear lá no TikTok, né? Fica lá, misericórdia. Fica lá, você passa o dedo assim, sai de um vídeo, entra no outro, sai do vídeo, entra no outro. A hora que você vê, quanto tempo foi? Quanto tempo? Estão confessando os pecados aí, Foi muito tempo. Mas é assim, isso prende a atenção, né? A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Olhe para trás e contemple 3 coisas muito importantes. Quero que você hoje dá uma respirada funda agora. Amém? Você pode fazer, faz assim, Aí, respirou fundo. Então vamos lá. Você precisa de fazer 3 coisinhas agora. Primeira delas, você precisa de olhar para trás, para onde 2023, ok? Olhe para trás e contemple 3 coisas. A primeira delas que eu quero que você contemple. As provas que te tornaram uma pessoa melhor e te prepararam para ser alguém melhor. De verdade. Quantos aqui passaram por provas e provas que lapidaram os seus valores? Gente, eu já estou com as 2 mãos levantadas, se bobear, levanto os 2 pés aqui. Eu tive que me tornar alguma pessoa, alguém melhor. As provas, não precisava ser assim, né? Mas foi. Não precisava ser desse jeito, mas na minha vida, em algum momento foi. Eu precisei de passar por prova para me tornar alguém melhor. Olha só o que é que as dificuldades fizeram com aqueles que de fato quiseram aprender de Deus e aprender aos pés do Senhor. Nós nos tornamos mais humanos. Sabe por quê? Porque a gente só consegue entender a dor do outro quando a gente passa por uma dor muito parecida com a que ele passa. Outro dia eu vi uma pessoa, olhou assim, falou assim, você perdeu o seu pai, que triste, eu sei o que é isso. Aí a pergunta que eu fiz foi, mas você já perdeu o seu pai? Não, eu falei, então você não sabe. Não sabe. Você já perdeu sua mãe? Eu tenho a minha mãe. Agora, quem aqui já perdeu a mãe sabe o que é perder uma mãe. Principalmente aquela mãe que era mãezona mesmo, que era aquela pessoa bacana, que envolvia com os braços, que ensinou, que sabe, se envolveu na vida do filho. Como a gente não vai lembrar, não vai celebrar aquelas pessoas celebrar Deus pela vida daquelas pessoas que nos colocaram no mundo e foram bênçãos na nossa vida. Então, quando nós passamos pelas provas, nós nos tornamos mais humanos. Uma outra coisa que aconteceu, você automaticamente se tornou alguém mais justo, na medida com que você julgou, você também foi julgado. A gente se esquece das palavras de Jesus, irmãos. E Jesus fala, na medida com que você julgar, você vai ser julgado. E quantas vezes nesse ano você julgou as pessoas pelo que elas estavam fazendo? O jeito que a pessoa se comportou numa situação, e de repente, daqui a pouco está sendo você julgado, porque teve uma atitude muito parecida com aquela. Ou seja, você teve que acabar se tornando alguém mais justo pelo lapidar. É mais ou menos assim, você não prestou atenção no que você estava fazendo, exercendo juízo, julgamento, e acabou que recebeu o julgamento e juízo por parte de alguém, ou principalmente da pessoa de Deus, porque você estava pensando em fazer alguma coisa que não era para ser bênção na tua vida.
Algumas pessoas se tornaram pessoas mais compreensivas. Em 2023, e graças a Deus, a propósito, a gente ainda está vivendo o ano do amadurecimento. E eu quero dizer que você precisa dar boas-vindas para tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida ainda nesse ano, para amadurecer a tua história. Mas ainda, gente, uma outra coisa tão importante que acabou acontecendo na nossa vida é que nós nos tornamos mais humildes. Amém? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas a pergunta é: quantos aqui durante esse ano, pelas duras circunstâncias que tiveram que enfrentar, se tornaram mais humildes? Olha, agradeça a Deus, porque isso foi um trabalhar de Deus para te tornar alguém melhor, para te tornar alguém mais correto, mais humano, mais justo, mais compreensivo. Eu queria que você agora olhasse para trás, não apenas nessa perspectiva, de olhar e ver como é que as provas abençoaram a tua vida em todos esses aspectos, mas eu queria que você olhasse para trás agora e conseguisse contemplar as alegrias que te fizeram sorrir. Ah, quanta coisa boa aconteceu. Não fica com aquele olhar, sabe, pessimista, não. Não, 2023 foi só burdoada. Foi burdoada, gente, eu sei que foi. Teve gente aqui que tomou mais, teve gente aqui que tomou menos, mas no final das contas todo mundo tomou alguma. Não é? Vamos lá. De verdade, quantos aqui tiveram um ano maravilhoso? Levanta a mão aí. Um ano top, esse é um ano bacana. Vamos lá, pergunto, vocês que levantaram a mão, tomaram burdoada também ou não? Aí, tá vendo? Constatação, é simples assim. Por mais esforço, por bom que tenha sido, teve algum momento que a coisa deu uma travada ali. Então, olha para trás e veja as alegrias que Deus proporcionou para a tua vida e para a tua história. O outro convite que eu quero fazer para você: olhe para trás e veja as vitórias que vieram da parte de Deus e que te fizeram ser alguém mais fiel a Deus. Gente, é assim, Deus é fiel em todo o tempo. Nós, às vezes, não somos fiéis a todo o tempo. Mas quando a gente consegue entender o parâmetro da fidelidade de Deus, não tem como responder à sua fidelidade com infidelidade. Está dando para entender? Então, de fato, quem entendeu o que Deus estava fazendo, ele alcançou um nível mais elevado de fidelidade na presença do Senhor. Então, vamos lá, o ano ainda não acabou. E em 35 dias, coisas, diga, extraordinárias. Agora vocês vão falar como Betel. Digam assim, coisas extraordinárias vão acontecer sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Creia. Ei, gente, não acabou o ano, nós temos 35 novas oportunidades, começando amanhã cedo. Sabe, vai para cima, dá uma sacudida, está difícil, sacode, vai para cima, porque vai virar em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite sobre a sua vida em nome de Jesus, que o que você não viveu em todos os 300 e tantos dias desse ano, você vai viver nos últimos 35 em nome de Jesus. Só que você tem que abraçar essa palavra, você tem que crer. E você precisa dar alguns passos. Pastor, por que eu não consegui viver o extraordinário nesse tempo da minha vida, em todo o ano de 2023? Quem sabe por algumas razões que você sabe, você conhece. Outras que, quem sabe, você precisa tomar conhecimento. E eu quero destacar 3 coisas aqui nessa noite, para que o ano de 2024 seja extraordinário na tua vida. Só que primeiro, você precisa fechar bem esse ano de 2023. Você precisa fechar bem, irmão. Você precisa fechar com chave de ouro. Você precisa entender a importância de virar esse ano na tua vida, olhar para trás e falar assim, ó, foi difícil, teve o lado bom, mas eu fechei com chave de ouro. Eu quero isso para a tua vida. Eu desejo isso para a tua vida. Mas, gente, de verdade, o que adianta eu desejar, o que adianta eu querer isso para você, se você não fizer a sua parte, se você não correr atrás? Está dando para entender? Tem coisa que cai do céu, gente, tem coisa que não cai do céu, não. O que cai do céu para nós todo santo dia? A nossa saúde, a gente está de pé hoje, caiu do céu. Mas também
Isso tem a ver com o seu esforço. Alimentação correta, procurar se movimentar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, uma movimentação um pouco melhor, isso é importante. Então vamos lá, 3 chaves que eu quero colocar na mão de vocês. Primeira delas, leve o nível de sua fidelidade diante de Deus. Eleve. A verdade aqui é eleve o seu nível de fidelidade. Faz uma correção aí você mesmo e entenda isso. Você precisa de elevar o seu nível de fidelidade diante de Deus. Quantos aqui têm sido tão abençoados por Deus? E a pergunta é, nós temos sido fiéis a Deus na medida em que nós temos sido abençoados por Ele, irmãos? Será que a gente tem, respondido para Deus na mesma medida, na mesma proporção? Será que a gente tem conseguido caminhar nesse alto nível de fidelidade diante do Senhor? Eu queria destacar 4 coisas, 4 lições sobre a fidelidade. A primeira delas é que a fidelidade é uma escolha que precisa ser feita por nós. Diga, fidelidade é uma escolha que precisa ser feita por mim. Salmo 119, versículo 30. Os versículos estão aqui atrás. As referências eu vou rapidamente já ler. Então, se você quiser acompanhar, fique bem à vontade. Salmo 119, verso 30 diz assim, olha só a escolha. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu decidi seguir as tuas ordenanças. O que o salmista está dizendo para mim e para você? Eu estou fazendo a minha parte, eu escolhi fazer isso. E, gente, de verdade, quem escolhe trilhar o caminho da fidelidade vai receber a fidelidade de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu vou repetir. Quem decide trilhar o caminho da fidelidade vai receber a fidelidade de Deus sobre a tua vida. A irmã Sueli contou um testemunho extraordinário aqui nessa noite. Eu espero que você tenha ouvido espiritualmente. Você tem que ouvir as coisas espiritualmente falando. Espero que você tenha entendido. E quando ela estava falando, irmã Sueli, me recordei de um desejo que eu tive quando eu era garota ainda, tinha meus 19 anos de idade, para 20 anos. Se tivesse um pouquinho mais, 21 anos de idade, já era servo de Deus. E eu me lembro que eu dirigi uma pequena congregação. Era um grupo de mais ou menos umas 30, 40 pessoas, uma congregaçãozinha bem pequenininha. E aí eu me lembro que um dia eu ouvi falar do testemunho de um homem que, ao invés de depositar na presença de Deus os 10% do seu dízimo, ele fez o contrário. Ele falou, eu vou fazer diferente, eu vou colocar 90% daquilo que eu recebo e vou ficar com 10%. E quero ver o que é que vai acontecer. E esse homem então, é um testemunho que eu vi, esse homem então fez isso, e ele falou que naquele mês, naqueles dias que ele se propôs em fazer isso, aqueles meses, na verdade, ele foi tão agraciado por Deus, tão agraciado. Eu falei, Deus, isso é uma coisa, eu estou só compartilhando hoje, é só um testemunhar hoje. Não olhe, não ouça as minhas palavras com qualquer outra intenção no seu coração, ou seja, qualquer outra interpretação. É só um testemunhar, é isso que eu quero que você entenda. Aí eu falei assim para Deus um dia, eu falei, Deus, eu quero fazer isso durante 3 meses. Nunca contei isso para ninguém. Na época, era eu e Deus, e só eu e Deus, e ponto final. Eu falei, Deus, eu quero fazer isso por 3 meses. E naquela época a minha situação já era muito difícil, era uma situação muito difícil. Eu lembro que o salário mínimo ele girava em torno de R$100. Nós estamos falando do ano de 91, 92, 93, ali, estourando 95 para 96. Era R$100, R$97, uma coisa assim. E eu recebia, como seminarista, uma ajuda da igreja de meio salário mínimo. Se nós fôssemos colocar no lápis hoje, quanto está o salário mínimo? Está 1.300 e alguma coisa, é isso? 1.300? Então você coloca metade desse valor. Era o meu pagamento mensal, eu sobrevivia com isso, com meio salário mínimo, morava no fundo da igreja e cozinhava, passava, lavava, faxinava a igreja também, lavava, limpava os banheiros, fazia tudo. Tocava, pregava, ministrava a palavra, né? Era um começo, bem no começo. E aí eu falei para Deus, Deus, me dá essa alegria de poder viver essa experiência. Mas veja bem, eu e Deus só.
E eu não fiz com qualquer outra intenção, senão de glorificar o nome de Deus. A minha motivação foi uma motivação pura. E aí eu coloquei diante de Deus, eu falei, Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Primeiro mês, fui lá, tirei o valor, depositei, fiquei com 10%, dava para mim correr de ônibus o mês, era o dinheiro que eu tinha, e a alimentação eu recebia cesta básica da igreja. Era o meio salário e uma cesta básica. A alimentação tem o arroz, tem o feijão, dá para tocar um mês. E aí, seguindo, é lógico que as coisas apertavam. Naquela época, se você quisesse ler as notícias do Estadão, era só ficar atrás de mim. Porque quando eu dobrava o meu joelho para orar, se você olhasse para o meu sapato, você ia conseguir ler a notícia do Estadão. Tinha um furo mais ou menos assim no meu sapato e eu colocava o jornal dentro para poder dar uma segurada, para não molhar o pé e tudo mais, né? Essa era a sola do meu sapato naquela ocasião. Eu falei, Deus, aí vem, né? Igual a irmã Sueli falou, vem o inimigo, ele fala, mas você não tem nenhum sapato direito aí, e vai. Eu falei, não, eu e Deus. Fui tentado a desistir, mas fiquei firme no propósito. Gente, pensa numa provisão de Deus que veio sobre a minha vida. Eu não estou falando para você fazer isso, pelo amor de Deus. Porque se der ruim, você vai culpar o pastor. Não faz isso. Não cai nessa, não vai nessa, não vai por esse caminho. Mas eu me lembro que às vezes chegavam pessoas para mim. Eu lembro de uma irmã que era uma viúva. E ela chegava para mim assim, às vezes ela nunca tinha feito isso. Ela morava num outro bairro da cidade. Ela pegava 3 ônibus para ir ajudar eu naquela congregação. Helenice conheceu essa mulher, pegava 3 ônibus. Ela ficava 2 horas para vir e 2 horas para voltar, pagando com o dinheiro do bolso dela, para me ajudar com questão de escola bíblica naquela congregação. Dona Genésia, o nome dela, eu lembro como se fosse hoje. E a dona Genésia era uma senhora já aposentada, o esposo dela falecido, mas aposentado, deixou ela numa condição mais favorável. Essa dona Genésia, logo nas primeiras semanas, chegou para mim um dia e falou, pastor, ele me chamavam de pastor, respeitosamente. Olha, eu não sei porquê, mas eu senti no meu coração de fazer isso. E ela colocava no meu bolso alguma coisa, um papel. Passava, ia para casa. A hora que eu colocava a mão no bolso, e pegava, às vezes era um envelopezinho desses pequenininhos, tinha lá, irmãos, meio salário mínimo. R$50. Tinha nota de 50 já naquela época. Eu falava, Deus, mas é mais do que o que eu coloquei na tua presença. Não para por aí. Sabe o que acontecia? Chegava a carta, a gente não tinha celular naquela época, era o máximo dos máximos, era pager. Aquele negócio que você tinha que passar, ligar no 0800. Moçada nova não sabe nem o que é isso, era um aparelhinho pretinho assim, que chegava mensagem de texto, via rádio. Aí o que você fazia? Você ia por orelhão, você pagava um valor mensal para receber, 30 mensagens por mês. Era contado ainda o negócio. Ou para você podia mandar 30 e receber ilimitado, eram os planos que tinham. E aí, por pager, você mandava a mensagem, aquela coisa toda. Eu lembro que você tinha que ir lá, então, mas a gente se comunicava muito através de carta. Acho que é aerograma, acho que tem ainda hoje. É uma carta que você escreve nela mesmo, tipo telegrama, não é telegrama, é aerograma, que é uma carta que você já escreve, já cola, já está pronto e manda no correio. A hora que eu ia para a caixinha de correio lá, no mesmo mês, isso foi o primeiro mês, eu olhava, 2, 3 aerogramas, irmãos que eu não conhecia, gente que eu conhecia, chegou muitos, da minha mãe, por exemplo, ao longo de muitos anos na minha vida, mas a hora que eu abria, eles faziam uma coisa que não podia fazer, mas eles faziam, dinheiro dentro. Dinheiro dentro. Até dinheiro na rua eu achei, irmãos. Até dinheiro. Eu me lembro de um dia que eu não tinha dinheiro para voltar para casa, eu fui numa reunião de obreiros,
E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para voltar para casa, nem para fechar o mês agora. Eu fui para o fundo do templo da igreja, era uma igreja bem grande, que nós éramos membros, né? Essa congregação que eu dirigi era afiliada a essa igreja. E comecei a orar. A hora que eu abri o olho, irmãos, uma nota de R$10 em cima do meu pé. Aí eu tirei o dízimo e o resto foi para... Observe, eu tirei o dízimo de R$10. Eu tirei o dízimo das ofertas que eu recebi. Pastor, por que você está falando disso? Porque um alto nível de fidelidade ante Deus vai produzir um alto nível de comprometimento da nossa parte para com Deus, e as bênçãos vão fluir. Você não pode fazer isso como barganha, pelo amor de Deus, nunca faça com uma atitude de barganha. Não, eu vou dar mais para receber mais. Mentira! De gente que fala besteira sobre essa questão de oferta e dízimo. Conversa fiada. Se é propósito que Deus crava no coração, é outra história. Mas observe, o Salmo aqui, ele vai dizer, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi seguir as suas ordenanças. O que é isso aqui? É uma escolha da nossa parte. Uma outra lição que a gente traz aqui sobre fidelidade. A fidelidade de Deus, ela precisa ser engrandecida e enaltecida por cada um de nós. Salmo 59, 16 diz, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Está passando algum momento difícil na sua vida? Financeiramente falando, a pergunta que eu faço é, aonde estava a tua fidelidade quando as coisas estavam boas? Tem gente que só pensa em ser fiel a Deus quando a coisa aperta para a tua vida. Não é assim. Não pode ser assim, tem que ser diferente disso. Uma outra lição tão importante, a fidelidade de Deus para conosco é como um escudo que protege cada um de nós. Observe, fidelidade é escudo. Guarda o que eu estou dizendo para você nessa noite. Salmo 91, versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Agora preste atenção. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém? Observe. Por que eu preciso desejar ter na minha vida a bondade de Deus e o cuidado dele sobre a minha vida? Porque Deus quer nos abençoar. É por isso que você tem que desejar ter o cuidado de Deus sobre a tua vida. Quando nós nos voltamos para Deus, a Bíblia diz para a gente aqui que Ele vai cobrir cada um de nós com as suas penas. Eu lembro de uma cena muito triste, mas que marcou a minha vida quando eu era garoto. Morava num determinado lugar e uma vez caiu uma chuva de granizo. Uma chuva de granizo. E no quintal de um vizinho nosso, ele criava galinhas. E quando nós saímos para brincar com o granizo, que era muito mesmo, muito granizo, na rua, tudo, era muito, muito, muito. Nós vimos uma galinha morta e os pintinhos em volta dela. E quando a gente foi mexer com ela, embaixo das suas asas estava lá mais uns 2 ou 3 pintinhos. O cuidado. O que a Bíblia está dizendo para você? É que sob as asas do Senhor você encontrará segurança. Deus, Ele segura a bronca. Deus, Ele segura todo o mal contra a tua vida e Ele te faz ficar tranquilo, porque Ele vai cuidar de você. A fidelidade de Deus subsiste porque Deus é fiel em sua essência. Essencialmente, Deus é fiel a cada um de nós. Salmo 119, 90 diz, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firmaste, subsiste. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Irmãos, nós é que não conseguimos manter um alto nível de fidelidade diante de Deus. Você quer ver uma coisa simples? As questões que envolvem o pecado, por exemplo. A gente fala, Deus, me perdoa. Aí Deus faz o quê? Ele olha lá de cima com um olhar de misericórdia, de graça, de compaixão e fala, filho, eu te perdoo. E a gente se sente bem porque o perdão de Deus flui na nossa vida. Pelo menos, eu entendo que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que faz uma coisa errada e que se sente mal, e que quando então dobra o seu joelho e pede perdão de Deus, e sente o perdão de Deus, sente a paz no coração sobre a tua vida, vai glorificar Deus. Eu vejo dessa forma. Eu erro, às vezes.
E aí você se sente mal. E quando você se sente mal, você vai para Deus, eu faço isso, eu vou para Deus e falo, Deus me perdoa. Aí você sente paz de novo no seu coração. Isso é maravilhoso. Então, observe, quando nós temos um alto nível de fidelidade diante do Senhor, nós vamos desfrutar do cuidado de Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. Gente, é o seguinte, em resumo de tudo isso, a gente pode até ser infiel, miseravelmente, mas Deus vai continuar sendo fiel. Eu não estou dizendo que pelo fato de você ser infiel a Deus, que Deus tem que te abençoar. Não é isso. Ah, nossa, mas será que Deus é assim? Que Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo, Deus é justo. A justiça é a essência da pessoa de Deus, é atributo de Deus. Assim como o amor, a justiça, a fidelidade, a bondade, todas essas coisas que nós podemos ser aqui na face dessa terra, é o que Deus já é desde a eternidade, porque Ele é Deus. Deu para entender, meu irmão? Então caminhe em fidelidade. Pastor, como que eu faço para elevar o meu nível de fidelidade? Primeiro, seja um semeador fiel e consciente. Você precisa ter consciência do que é importante você semear. Eita, já vai falar de dízimo? Não estou falando de dízimo, estou falando da sua fidelidade com Deus, o seu tempo. Mas também poderia falar sobre isso. Há pessoas que não se movem uma palha na direção do reino de Deus. Não abençoam o reino de Deus. Não, e são pessoas que têm condições para abençoar as vidas, a igreja, mas não fazem isso. Nossa, mas a igreja... Não, a igreja, irmãos, ela está aqui hoje, ela subsiste, porque a sua fidelidade é presente. Se a gente não tivesse a sua fidelidade, como que a gente poder, daqui a pouco, esses 2 aparelhos aqui estão precisando fazer manutenção. A gente vai mandar fazer agora esses dias. A gente fez o orçamento da melhor forma possível, R$ 2.500. A manutenção da casa do Senhor, para você chegar e estar aqui limpinho. Então observe, e ainda vou um pouco além, e por favor, eu não estou falando com você que está visitando a gente aqui, estou falando com os membros dessa igreja. Porque nós temos esse compromisso de levar essa obra adiante, aos membros dessa igreja que tem esse compromisso. Observe, se todos os membros dessa igreja fossem fiéis a Deus, nós já estaríamos no outro patamar, irmãos. De conquistas, de quem sabe até de possibilidade de ter o que é nosso e tantas outras coisas mais. Ah, pastor, mas eu estou impossibilitado. A gente também entende das dificuldades que muitos passam, mas a gente também como igreja é sensível às necessidades de cada um. A gente também procura socorrer. E a gente consegue socorrer a partir do quê? Da fidelidade do povo. Da fidelidade do povo. Quando as cestas básicas chegam aqui, a partir das células, muitas delas já têm destino certo. A gente já sabe para quem vai ser destinada. A partir do que acontece isso? Da fidelidade do povo, da sua fidelidade. Então, você tem feito a diferença. Então, como que você deve elevar o seu nível de fidelidade? Seja um semeador fiel e consciente, faça da fidelidade a Deus o seu estilo de vida, rompa com a avareza. Tem gente que tem escorpião no bolso. É mais ou menos assim, pensa em colocar o dedo aqui e já... Ai, misericórdia, né? Não, irmão, seja generoso, bota a mão no seu bolso e abençoa. Abençoa as pessoas. Você está aí, eu estou falando, você tem condições? Se você tem condições, alguém chega para você ali no centro da cidade e fala, estou com fome. Chega para a pessoa e fala, vamos chegar ali que eu vou pagar um lanche para você. Paga o lanche para a pessoa. Não dá dinheiro, eu não dou dinheiro para ninguém. Eu não dou dinheiro, de verdade, eu não dou. Não dou porque eu sei que tem gente que vai usar para coisa que não presta. Então eu vou lá, você está com fome? Então vem aqui, vamos lá que eu vou estar junto com você lá, eu pago um lanche para você. Faz isso, você pode fazer isso, faz isso. Faz aquilo que você tem condições de fazer. Uma quarta dica aqui, como alcançar, né, elevar o nosso nível de fidelidade. Entenda que Deus estabelece o princípio da nossa fidelidade para que também nós sejamos abençoados. Tem uma frase que eu li, muito interessante, e eu guardei, na verdade são 2 frases. A primeira delas, pessoas abençoadas são pessoas que encontraram o caminho da fidelidade diante de Deus,
da fidelidade, eles não abrem mão. Ou seja, é um estilo de vida. Vou fazer uma pergunta aqui para você, tá bom? Eu quero que você responda no fundo do seu coração. Você é alguém fiel a Deus? Só você e Deus. A segunda pergunta é, por quanto tempo você consegue manter-se em fidelidade? Se você disser para mim que consegue se manter em fidelidade por um curto espaço de tempo, então significa dizer que por muito pouco espaço de tempo, você tem dedicado a sua vida aos pés do Senhor. Porque quem é fiel a Deus, ele é fiel a partir, não de uma atitude de barganha, mas ele é fiel a Deus como uma atitude de uma rendição aos pés de Deus. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, essa é a questão. Mas então por que eu vou dar o meu dízimo? Por que eu vou dar minha oferta? Por que eu vou abençoar a vida de uma pessoa pobre na rua? Porque tem que ser o nosso estilo de vida. Por que eu sou fiel a Deus? Por que eu tenho sido abençoado por Deus? Porque para mim é uma alegria poder abençoar. Irmãos, todas as vezes que vai virando o mês e chega lá na minha conta o valor que é o meu valor de salário, a primeira coisa que a gente faz, a Helenice da mesma forma, nós separamos o que é do Senhor e mantemos-nos na fidelidade diante dEle. Há quanto tempo? Desde antes da gente se casar. E tem sido assim, ano após ano. Pastor, vocês são pessoas abençoadas? Sim, nós somos pessoas abençoadas. Mas também somos pessoas abençoadoras. Você não pode caminhar no caminho da mesquinharia se você quer ser alguém abençoado financeiramente, irmão. Me perdoa eu falar isso para você aqui agora. Não é encolhendo a sua mão, não é deixando de abençoar o próximo. E a vida da sua igreja. Eu nunca falei sobre dízimo aqui. Se você está visitando a Betel hoje, pela primeira vez, durante 6 anos, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre fidelidade com essa ênfase aqui. Primeira vez. A liderança pode constatar aqui, os membros da igreja podem constatar. Mas por que o pastor está falando disso? Porque eu consigo entender que o ano de 2024 vai ser uma virada de chave na tua vida a partir da sua fidelidade. Não da sua barganha. Não, Deus não quer ninguém barganhando com Ele, mas da sua fidelidade. A partir do dia que eu entendi a importância da fidelidade, irmãos, não faltou comida dentro da minha casa. Nunca faltou, na verdade. Fome, passei dificuldade quando era garoto lá, mas passou também. A gente, como casal, nunca passamos necessidade. Como família, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Até porque também a gente sabia que podia recorrer aos nossos irmãos, se caso tivéssemos essa necessidade. A segunda frase que eu vi, que essa foi muito forte, é de Julia Carney. Ela disse o seguinte: ainda não cheguei onde quero estar, mas também já não estou mais onde eu estava antes. Como que eu traduzi isso aqui? Uma vez uma pessoa me procurou, ela falou: pastor, eu não consigo ser fiel a Deus e deixa eu falar para vocês, é um testemunho aqui, agora. Uma pessoa de uma condição muito favorável, mas pensa assim, muito favorável. Esse irmão era um distribuidor de produtos importados, mas de uma condição top, financeiramente falando. Mas o que entrava, o devorador levava embora. A casa dele, quando nós fomos visitá-lo, era uma casa muito simples pela condição dele, mas muito simples mesmo. Tinha até, ele tinha feito a parte da casa de cima e não conseguia acabar aquilo lá por nada. Eu falei: irmão, vamos lá, deixa eu fazer só uma pergunta para você. Você é fiel a Deus? Ele falou: não, pastor, faz muitos anos que eu não consigo ser fiel a Deus. Eu falei: então, você acha que você conseguiria ser alguém que é ofertante na casa do Pai? Ele falou: pastor, pastor, a minha situação é muito... Eu falei: irmão, escuta o que eu vou te falar. Responde de verdade, você conseguiria ofertar R$1 na presença do Senhor? R$1, você conseguiria fazer o sacrifício de R$1? Ele falou: pastor, se for para dar R$1, eu não dou nada. Eu falei: aí que está o problema. Aí que está a sua falta de entendimento. Começa dando R$1 por mês. Irmãos, aquele empresário. Eu não vou falar valores aqui, irmãos, mas pensa num valor alto.
Eram produtos que vinham de fora, ele comprava containers e revendia isso. O carro dele, dando problema, pipoco direto. Eu falei, para com isso, para com isso, respira fundo, vamos lá, você consegue? Ah, pastor, lógico que eu consigo, posso dar até mais, até R$10 eu dou. Eu falei, amém. Aí você e Deus, não é? Eu não quero nem saber, eu nem sei quem dá e quem não dá o dízimo. Você nem me vê vindo aqui na frente porque eu faço via Pix. Mas mês a mês a gente vem na fidelidade. Aí eu falei, você consegue? Ele falou, consigo. Foi lá um mês, depois de um mês ele me procurou e falou, pastor, Deus está me abençoando. Eu falei, e agora? Você vai responder como a fidelidade de Deus? Quer dizer, se o cara estava vendendo, ele começou a vender mais ainda. Ele estava sendo mais abençoado ainda. Aí ele estava endividado, com banco, com coisas. Eu falei, vamos lá, vou te ajudar, senta aqui. Sentamos, fizemos um planejamento, coloquei na mão dele, eu falei, começa por aqui, vai para cima disso, faz isso, isso. Deu certo, começou e em 6 meses se vê livre das dívidas. Foi se vendo livre das dívidas. Irmãos, resumo dessa história é mais ou menos assim. Aquele irmão conseguiu pagar todas as suas contas, conseguiu acabar a sua casa, ele colocou, vidraçou, era uma casa muito grande, vidraçou a casa inteirinha em cima, coisa mais linda, trocou o carro dele. Nós não somos da teologia da prosperidade aqui não, deixa eu só abrir um parênteses ainda diante do que eu vou falar. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade. Eu acredito que o crente tem que ser próspero. Mas essa teologia da prosperidade, da barganha, a gente não acredita aqui na Betel, não. Tá bom? Então vamos lá. Aí ele começou, foi, abençoou, daqui a pouco foi lá, trocou o carro dele. E pegou um baita de um carro. Eu falei, que bênção. Eu fiquei muito feliz por ele. Irmãos, e a primeira coisa que ele conseguiu fazer, assim que ele, antes de trocar o carro, de fazer aquilo na casa dele, foi acertar a vida dele com Deus. Esse irmão hoje é muito bem sucedido, depois ele comprou imóveis e é uma pessoa bem sucedida hoje, fiel a Deus, fiel a Deus. Deixa eu te falar aqui uma coisa, eu quero que você guarde no seu coração o que eu vou te falar. Não é pela quantidade do que você tem, é pela fidelidade, mesmo no pouco que você tem, se você tem pouco. É fidelidade. Semeie, e a seu tempo, se a motivação do seu coração for correta e Deus abalizar o seu espírito, Ele vai te abençoar, você pode ter certeza disso. Eu preciso dizer uma coisa, eu quero que você não fique bravo comigo. E eu quero que você abra o seu coração, porque você vai ouvir nessa noite. Há pessoas aqui no nosso meio que não são prósperas, porque não são fiéis a Deus. E essa chave precisa ser virada na sua vida ainda em 2023. Para que o ano de 2024 seja um ano extraordinário na tua vida. Bom, agora vocês vão me ouvir falar sobre esse assunto, quem sabe daqui os próximos 6 anos. A gente está falando o tempo todo de fidelidade, na hora da oferta, dos dízimos, não precisa ficar pregando sobre isso. Eu quero pregar o que Deus manda eu falar, e hoje Deus mandou eu falar isso para vocês. Segunda coisa, para a gente fechando já essa palavra nessa noite, se você quer ter um ano de 2024 abençoado, libere seu coração exercendo o perdão. Amém? Você precisa perdoar, irmão. Esse ano deram umas enroscadas comigo aí, mas é as enroscadas que você deu com os outros também. Isso aí você não vai colocar na ponta do lápis? Enroscaram com você, mas e as enroscadas que você deu com os outros? E aí? Porque assim, né, o ser humano é muito interessante, ele olha para o que é bom para ele. Mas e aquilo que ele faz que de repente feriu o outro? Ah não, isso aí deixa para lá. Não deixa para lá não, irmão. Você precisa de tanto receber o perdão como exercer o perdão. Marcos 11:25, palavra poderosa. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A gente quer receber o perdão de Deus? Então vamos perdoar, gente. Vamos perdoar, o caminho do perdão é esse aí. Pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Então, você vai continuar vivendo do passado?
Você vai continuar permitindo que essa pessoa continue ferindo você dia após dia? Você não vai simplesmente entregar na mão de Deus e dizer: Deus, trata com essa situação do jeito que lhe apraz? Com um coração perdoador é mais ou menos assim: Deus, eu decido perdoar. Tem situações na nossa vida que nós temos que chegar para a pessoa e dizer: eu te perdoo pelo que você fez. E tem situação que a gente vai precisar de ser alvo do perdão das pessoas sobre a nossa vida, porque nós pisamos na bola. Então, se você pisou na bola com alguém e feriu alguém, seja humilde para reconhecer o seu erro e pedir perdão para a pessoa. Pastor, eu quero ter um ano abençoado. Gente, Josué vai falar o que para nós lá no capítulo 1, não se desvie das palavras do livro da lei nem para a esquerda nem para a direita. E o que a Bíblia fala para a gente de Gênesis e Apocalipse? Que a gente tem que perdoar o próximo. Você tem que perdoar. Você deve perdoar. Você quer que Deus te perdoe? Não, eu quero o perdão de Deus, mas será que você tem a mesma disposição do exercício do perdão que Deus também tem que exercitar para com a tua vida todo santo dia? Porque, de verdade, todo dia Deus tem que me perdoar. Por bonzinho que você seja, você que está aqui hoje, por bonzinho que você seja, você pisa na bola, irmão. Se não é com palavra, é com julgamento, é com um olhar diferente, às vezes uma forma que você bate o olho e já fala: não vou com a cara dessa pessoa. Você não vai com a cara do outro, por quê? Ei, que conversa que é essa? Você não é filho de Deus, não? Esse tipo de coisa nem pode se nomear no nosso meio. Eu não vou com a cara daquele irmão. Não é com a cara do irmão? Que isso? Você não quer ir para o céu não, miserável? Não é porque o irmão, sabe, a irmãzinha, e você? Perfeitão. Santo, santo, santo. É um nível de santidade assim que excelso, né? Um negócio assim, rompendo em fé todo dia, né? Irmão, presta atenção. Você é feito de carne e de osso, assim como eu. A gente tem sentimento, a gente cheira ruim. Fica um dia sem tomar banho para você ver, moço. Toalha. Travesseiro. Travesseiro você tem que trocar a fronha todo dia, irmão. Não sei se você não tem problema com transpiração. Eu tenho que trocar a minha todo dia. Toalha estourando um dia e meio, a minha já tem que ir lá para a máquina. Não tem jeito. Isso porque o cara anda cheiroso, hein? Vamos lá, gente. Está dando para entender? Amém? Vamos lá. O que o texto fala sobre perdão? 3 coisas. Primeiro, perdão é o princípio da nossa comunhão com Deus. Amém? Sabe por que a gente está aqui? Porque Jesus nos perdoou. É o princípio da comunhão. Perdão é o princípio da comunhão. Segundo, nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou. Mas Deus é Deus, né, pastor? Mas aqui está dizendo o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe. É mais ou menos assim: você quer receber o perdão, então também dá o perdão. É mais ou menos assim: você está recebendo, e o que você tem que fazer? Você, na medida com que recebe, tem que exercitar, tem que semear o perdão. Perdão é uma semeadura. Uma outra coisa que a gente aprende aqui sobre o texto é que o perdão é o que nos garante a possibilidade de continuar servindo juntos. Gente, a gente tem que se perdoar aqui dentro. Mas dentro da igreja, irmãos, às vezes tem que perdoar para continuar servindo junto, porque tem gente que às vezes... Só nem te fala nada, né? Sim ou não, irmãos? Vamos lá, nós estamos sendo verdadeiros. Seja sincero, seja verdadeiro. Às vezes, na questão da comunhão, é mais ou menos assim. Pega 3 criancinhas, nossa, aqui dentro, de 1 aninho e pouco, e solta as 3 juntinhas para brincar aqui em cima. E deixa ali sair de perto. E vamos botar um vidro preto aqui para todo mundo ficar só observando o que rola. Irmãos, daqui a pouco sai treta. Um vai querer o brinquedo que o outro está brincando. Miserável.
Natureza, egoísta, não. E quando o outro não quer dividir com o que está do lado ainda. Não, e pior ainda, se o outro fizer isso aí e não quiser dividir, esse aqui já dá uma acoplada no outro ali do lado e fala assim, vamos botar no gelo. E aí, dá a mão para mim. E chama do lado e deixa o outro sozinho. Bota no gelo. Nós estamos falando de criança. Nós estamos falando de criança. Esse é o ano do amadurecimento. Perdão é o que nos garante a possibilidade de continuarmos servindo a Deus juntos. Sem perdão no nosso meio, tem jeito não, irmão. Por isso tem gente que sai de igreja e não consegue parar a igreja, viu? Está nessa, aí acontece alguma coisa, ele vai para outra, aí lá também ele descobre que o povo lá é embaçado, aí ele sai daquela, ele vem para essa aqui, aí aqui ele arruma uma treta com alguém, aí aqui ele tem o senso crítico, né? E fala, nossa, mas aquele jeito de cantar aquela música, eu cantaria diferente. Irmão, vai lá no banheiro da tua casa e solta a voz, em nome de Jesus, e canta à vontade, né? Ai... O que fazer para perdoar? 4 passos rápidos aqui. Entenda que o perdão começa no seu coração. É de dentro para fora. Não é mais ou menos assim, tem que me ver livre disso logo. Já vou lá resolver esse negócio. Mas vai com o coração cheio de ira. Vai prestar? Vai chegar lá, vai azedar mais ainda o negócio, vai complicar tudo. Aí chega lá, então estou aqui para pedir perdão, porque a palavra de Deus me manda pedir perdão, né? Então eu estou fazendo o que a Bíblia, o que Deus me manda fazer. Me perdoa logo, irmão. E aí, Deus abençoe, a gente continua irmão, mas eu sigo para cá e você toca para lá, beleza? Aí o carro quebra na rua, quem que está passando lá? Quem que vai te ajudar? Quem que vai te abençoar? Aquele abençoado, aquele irmão. Bênção, glória. Fala, Deus. É isso aí, Senhor. Vamos lá, o que fazer para perdoar? O perdão é uma escolha deliberada que acontece primeiramente na nossa consciência. Você precisa dar o primeiro passo para perdoar. Você não vai perdoar enquanto você não decidir perdoar, não se movimentar para o exercício do perdão. Se eu posso te dar um conselho para que o perdão faça parte da sua vida, vire as páginas da vida e não viva com amargura no coração. Tem gente amargurado. Pastor, o que é esse negócio, amargura? É ficar com um ranço no coração, ficar com o coração assim meio que travado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção que eu vou falar, isso é muito sério. Isso é porta para o capiroto. Capiroto é o diabo, é o capeta, é o encardido, é esse aí. É porta para ele. Um coração amargurado é porta para o diabo vir e olhar assim e falar assim, esse é o cara que eu quero. Coração rancoroso, coração duro, não perdoa por nada, esse é dos meus. Ei, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Precisamos respirar fundo, sim, não vamos ignorar isso, mas precisamos exercer o perdão. É uma escolha, guarda aí no seu coração que é uma escolha. Por último, gente querida, prevaleça sobre o desânimo. Pastor, estou desanimado mesmo, então hoje Deus veio aqui para dizer para você que enquanto você não tirar o teu pé do lodo do desânimo, a bênção não vem não, irmão. Levanta a cabeça aí, dá uma sacudida, dá uns pulos, vamos para cima, sabe, se anima, mas eu estou meio para baixo, eu não estou conseguindo, colhe alguém que está melhor do que você então, não vai colar no que está pior que você, que não vai prestar, não adianta, eu não estou bem, vai procurar o que está pior, não, você tem que procurar quem está melhor que você. Eu não estou falando isso com falta de amor, pelo amor de Deus. Mas não vai colar em gente que está para baixo de zero, para lá de zero, menos zero, né? Menos 1, menos 2. Você tem que pegar um que está pelo menos 10, se você está no 3 ou no 4. E olha para o que está no 100, e vai para cima, e cola. 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte para nós, Paulo falando, exortamos vocês, irmãos, aqui advirtam os ociosos, confortem os desanimados,
Auxiliem os fracos, que sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal por mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Todos nós já sentimos o fluxo do desânimo em algum momento da nossa vida. Eu já me senti desanimado. Esse ano eu me senti desanimado em algum momento. Esse ano, nossa, mas não foi bom o seu ano? Foi, mas eu senti desanimado em algum momento, eu não sou de ferro. Olha, para as lideranças espirituais, se você é membro de alguma igreja que está visitando a gente aqui nessa noite, não acha que seu pastor é super, não. Não acha não, não acha que é intocável, que é a pessoa que não tem sentimento, que está sempre ali, alinhadinho, sempre bonitinho. Não, irmão, chora às vezes reclama, Teve outro dia que eu estava reclamando por um negócio que fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Na hora que eu caí na real, eu falei, tem misericórdia de mim, eu não posso estar reclamando. Mas você precisa vencer o desânimo, se você está desanimado. Eu quero um virar de chaves na minha vida para 2024. Então, eu já mando o pé no desânimo e vai para cima em nome de Jesus. Todos nós enfrentamos o desânimo. Como confortar o desanimado se você conhece alguém que está desanimado? Ore pela pessoa, dê a ele uma palavra de ânimo. Você vê que a pessoa está desanimada, não vai jogar ele mais para baixo, irmão. Seja sensível, tenha misericórdia. Tem gente que é tão insensível que está vendo que o outro está ruim, ele vai lá e ainda é mais ou menos assim, a pessoa está na beira do abismo, assim, está só com os dedos segurando. Ele chega lá e faz assim, ó, dá uma pisadinha, né, para o outro despencar lá. Não, irmão, palavras machucam, você não pode fazer isso. Estende a mão e puxa. Você vai precisar de esforço, tá? Você vai precisar de estender lá e daqui a pouco vai com a outra mão e traz para cima que no fim dá tudo certo. Você conhece alguém que está desanimado aqui na comunhão? Abençoa a vida dessa pessoa, fala que você está orando por ela. Outro dia uma pessoa, eu falei para a pessoa, né, e é verdade mesmo, quando eu falo que eu estou orando é porque eu estou orando mesmo. Eu não posso falar, estou orando por você se eu não estou. Então é assim, outro dia uma pessoa estava desanimada, eu falei, irmão, estou orando por você. Ele falou, pastor, obrigado. Depois ela agradeceu, porque o fato de eu falar que estava orando por ela, porque ela estava desanimada, ajudou. Mas só o fato de você falar que está orando, está vendo como é simples? Orar. De repente você não tem possibilidade de fazer qualquer outra coisa, mas orar você pode orar. Para enfrentar o desânimo, a gente precisa de fazer 3 coisas. Descobrir o que está deixando a gente desanimado. É um problema com alguém? Você precisa resolver. Eu estou desanimado porque eu estou trabalhando demais e parece que é um saco furado. Observe o que está acontecendo na tua vida. Como é que está o fator fidelidade? Você precisa abordar a causa e você precisa resolver a situação que está te deixando desanimado. A questão espiritual, então você tem que guerrear, irmão, não tem outro jeito não. Você tem que levantar, você tem que sacudir, você tem que dar uns gritos, você tem que, pular e falar, Deus, eu não aceito essa obra do inimigo na minha vida. Se o desânimo é espiritual, não estou com vontade de ir na igreja, é porque está difícil para mim. Está difícil para todo mundo, irmão. É difícil para todo mundo. Não é só para um, para outro, não é só para quem está dizendo que está difícil, que é difícil, não. É difícil para todo mundo. Vamos lá. Estar bem o tempo todo é uma coisa fácil. Isso requer de nós muito esforço, às vezes. Mas eu tenho 2 escolhas. Ou eu me esforço nessa direção para me manter bem, ou eu vou viver com base na lamúria e qualquer ventinho que soprar. Ora por mim, irmão, ora por mim. Tem gente que não sabe pedir outra coisa senão ora por mim, 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 ora por mim. Aí quando você pergunta, mas você tem orado por você? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem procurado orar? Não estou conseguindo. Pega uma coisa, qualquer pessoa que sentar na minha sala para se aconselhar comigo e disser para mim que está fraco espiritualmente, eu vou fazer 3 perguntas. Qualquer pessoa, se você ficar fraco um dia e for lá na minha sala se aconselhar comigo, eu vou fazer essas 3 perguntas para você. Primeira pergunta é, você tem orado? Aí eu vou querer ouvir tua resposta. Segunda pergunta, você tem lido a sua Bíblia? Terceira pergunta,
Você tem jejuado por si mesmo? Essas 3 perguntinhas são base. E aí eu faço ela para vocês hoje. Vocês têm orado por vocês mesmos? Vocês têm lido a palavra de Deus? E por último, vocês têm jejuado por si mesmos? Para a gente estar bem, a gente precisa zelar pela nossa vida espiritual. E aqui está 3 caminhos muito simples, mas às vezes deixados de lado por nós. Eu quero finalizar essa palavra nessa noite dizendo que isso tudo aqui só é possível com Jesus. Você que está visitando a Betel nessa noite, ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador.